Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu tô muito feliz de gravar esse vídeo, mas é um sentimento muito agridoce. Eu tô muito alegre, sabe? Mas eu sinto que, enfim, pode ser que eu chore no meio do vídeo. Esse vídeo é meu pronunciamento oficial sobre os próximos semestres da faculdade. Eu vou contar uma história pra vocês depois, mas já adiantando pra não enrolar ninguém aqui até o final, eu vou fazer faculdade de Direito agora, na Rural, só que no IEM, que é o Instituto Multidisciplinar da Rural, que fica ali em Nova Iguaçu, na Posse. E eu vou contar pra vocês como a gente saiu de História Enceropédica pra Direito em Nova Iguaçu. E aí, gente, eu vou contar um pouquinho do meu testemunho aqui também, junto com essa história, ok? Eu tô muito animada e eu até anotei aqui as coisas pra falar pra vocês, pra não esquecer de nenhum detalhe importante, então vamos ao vídeo. Eu queria começar falando pra vocês um versículo que tá lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, que é: tudo tem o seu tempo determinado e há um tempo para todo propósito debaixo do céu, porque, assim, me consola esse versículo e explica muita coisa do que eu vou falar por aqui, se você acredita, claro. Eu vou começar essa história um pouquinho lá em 2018. Em 2018 eu decidi que eu queria começar a estudar pra faculdade federal e eu decidi que eu queria fazer Direito, entre outros cursos. Tem um vídeo aqui que eu conto esse processo do 9º ao 3º ano detalhadamente, que é quando eu contei que passei na federal aqui no YouTube e que eu ia fazer História ao invés de Direito, que eu sempre dizia que ia fazer nos vídeos e lá no Instagram e pra todo mundo que me conhecia. Então eu vou deixar ele aqui no card agora. Eu não sei de que lado vai aparecer, tá? Eu apontei sem saber. E, gente, quando terminou meu ensino médio, durante aquele último ano, terceirão, eu tava orando muito, pedindo direcionamento a Deus. Na época do SISU, Deus me direcionou a fazer História. E aí eu passei pra História, fui fazer História. Nesse meio tempo, eu continuei orando. E acabei não passando pra nenhuma das faculdades que eu tentei. Eu não passei no ProUni, não passei na UERJ. E assim, eu fiquei chateadona, mas eu segui em frente, assim. Eu tinha pedido um direcionamento, então eu segui o direcionamento que eu tinha recebido. E quando foi o meio do ano, mais ou menos, eu participei do SISU 2. Isso eu compartilhei, acho que só no meu perfil pessoal. Eu não cheguei a explicar muito o que aconteceu, apesar de eu ter gravado um vídeo esses dias falando sobre como foi escolher Direito História ao invés de Direito lá no meu Instagram. Eu vou deixar o arroba pra vocês aqui. Eu passei pra Direito no meio do ano na UF e a resposta continuou sendo não. Eu falei, ok, né, eu perguntei novamente, então vamos obedecer. Eu fiz aquilo ali só pra ter certeza mesmo que não era Direito, que não tinha sido um erro meu, ou que a minha nota que tava muito baixa. E aí, como eu passei das outras vezes, eu não fiquei dentro da primeira lista, falei assim, então tá, agora tá certo, vou continuar fazendo História. Só que eu fico muito cansada, eu passo muitas horas dentro do ônibus, né, tava passando 3 horas e meia se eu pegasse os 2 ônibus. E dia que tinha, por exemplo, chovia muito, tem uns cachorros latindo no fundo, ignora. E dia, por exemplo, que chovia muito, engarrafava tudo, ficava o ônibus parado, eu já cheguei em casa 9h30 da noite. Então eu tava ficando muito cansada e eu gosto muito de me dedicar às coisas que eu tô fazendo. E aí eu falei pra minha mãe que eu não queria fazer as coisas pela metade, que se era pra fazer faculdade de História, eu queria me dedicar mesmo, queria participar de projetos de extensão, queria, sabe, fazer atividades extracurriculares, fazer curso na faculdade. Enfim, gente, eu sou muito empolgada. Vocês já sabem que vocês estão acostumados a ver vídeo aqui no canal. Se você ainda não tá acostumado, você vai descobrir isso se você ficar por aqui. E eu falei pra ela, então assim, já que não deu certo, vamos ver o que a gente pode fazer. Aí eu comecei a correr atrás de um edital de transferência. Falei, se eu for estudar em Nova Iguaçu, o problema era o Direito. Eu me convenci de que o problema era fazer Direito. Aí eu falei assim, se o problema era Direito, então eu posso fazer História em Nova Iguaçu. E aí eu fui atrás de saber como funcionava o processo de transferência. Ele não é um processo fácil, e aí na época você tinha que enviar um e-mail para a coordenação fazendo uma solicitação de transferência. E assim, gente, quanto PDF, ementa de todas as matérias que vocês puderem imaginar, histórico escolar, uma pancada de coisas, enviei isso tudo e eu ficava só vendo meu processo, indo de um lado pro outro, de um lado pro outro, e aí chegou um e-mail da coordenação falando pra mim que eu teria que esperar abrir um edital, porque não era mais por solicitação de transferência. Aí eu falei assim, ok, eu vou esperar abrir o edital. Isso foi no final do primeiro semestre. E eu fiquei meses esperando, gente. E não abria edital, não abria edital, não abria edital, não abria edital. E eu assim, pelo amor de Deus. Aí eu falei assim, então não é de Deus ir fazer História em Nova Iguaçu. Vamos morar em Enceropédica. Seria bom pra mim, eu conseguia me dedicar mais, eu ia ter mais tempo pra estudar.
Aí eu falei isso com a minha mãe, com meu pai, e aí, vamos orar, vamos orar. Aí começamos a orar. Gente, Deus é muito tremendo. Com 6 dias, o abençoado do edital saiu. Eu recebi um e-mail da coordenação. E nesse e-mail, a coordenadora, a secretária da coordenação falava assim, olha, aqui, ó, o link pro edital. E aí, gente, eu li, participei de todo o processo seletivo. E chegou no dia de escolher, né? Fiz toda a parte burocrática. Tem muita burocracia por trás, mas resumindo que vocês não precisam passar pela burocracia que eu passei. Quando eu fui escolher o curso, não tinha história. Gente, eu juro pra vocês, eu olhei aquela lista de cima a baixo, de baixo a cima. Eu falei, não é possível. Eu tava indo fazer história de noite. E eu não fui pelo SISU, né? Se essa pergunta subir, abrindo aqui um parênteses, se surgir a pergunta, por que você não foi pelo SISU, já que você passaria com a sua nota? Porque eu tenho compromissos de noite na igreja, pelo menos 3 dias da semana. Atualmente eu não vou tanto, mas os meus compromissos são, sim, fixos, 3 dias. E se eu fosse pro SISU e passasse, lá é noturno em Nova Iguaçu. Então eu teria que abrir mão de todos os meus compromissos da igreja e não participar de mais nada. Isso pra mim era um pouco inaceitável. E aí eu falei assim, ah, não, pelo processo de transferência eu escolho as matérias do próximo semestre, então é só não puxar no dia que eu estiver tendo compromisso naquele período do ano, porque às vezes também varia os dias. Aí eu falei assim, então tá tranquilérrimo, vamos lá. E aí quando eu cheguei, gente, fechei parênteses, não tinha história, eu falei assim, ok, vamos ver o que tem, o que tinha direito matutino na faculdade que eu queria desde o começo, porque era perto de casa, lá no começo de 2022, sendo que agora já são 2023. E eu falei, isso não é normal, isso não pode ser coincidência, não pode ser coincidência. E eu falei, não, isso é coisa de Deus. E eu pensei assim, né, eu orei, falei assim, cara, se eu passar nisso aqui, porque eu não passei antes, a chance de passar agora, muito pouca. Falei, se eu passar nisso aqui, é porque é pra ser. E, gente, eu tinha muita certeza, eu tinha uma certeza dentro de mim de que era aquilo ali mesmo. E saiu o resultado. Eu tô gravando um vídeo pra vocês com todo esse processo, então vocês vão viver essa emoção comigo. Saiu o resultado. Passei pra Direito na Rural de Nova Iguaçu, no IEM, pra estudar de manhã, a 10 minutos de casa. E assim, eu tô muito feliz, muito feliz com isso, com o que Deus fez. E assim, mesmo que não tenha sido do meu jeito, nem na hora que eu queria, muito menos da forma como eu imaginei, eu tô muito feliz, tô muito grata e eu vou tentar não chorar a partir daqui. Pelas pessoas que eu conheci, pelas pessoas com quem eu pude conviver, pelos professores com quem eu tive contato, pelas minhas amigas que eu fiz lá na Rural e por ter tido essa experiência, sabe? Foi muito crescimento, foi um ano de muito crescimento, foi enchente, foi sol quente, foi comida azeda e perrengue, corre atrás do ônibus e faz tudo muito corrido porque tinha pouco tempo disponível e acorda muito cedo, vai dormir muito tarde. Então eu tô muito grata, eu cresci muito não só como aluna, mas como pessoa, sabe? Durante esse ano eu conheci pessoas com quem eu aprendi muito e eu tô muito feliz por isso tudo. Apesar de eu estar com aquele gostinho de saudade já das meninas, do seu José, da minha turma, dos professores e de estudar história, que é uma coisa que eu gosto muito, pretendo voltar em algum momento. Eu tô muito feliz, muito grata. E louca pra compartilhar esse novo processo com vocês, trazer vídeo de compras de novo, trazer, enfim, todo esse processo que vem, mostrar como eu vou me organizar. Eu saio aqui no canal já, ou ainda vai sair um vídeo de como eu me organizo pra faculdade. Isso era pra faculdade de História, eu ainda vou descobrir como me organizar pra Direito. Então, isso é algo que eu também quero mostrar pra vocês. E assim, tô muito feliz com esse processo, vou continuar, né, compartilhando isso tudo aqui com vocês. E muito obrigada por estarem aqui, por terem visto esse vídeo até aqui. E basicamente é isso, gente. Era isso que eu tinha pra contar pra vocês. Ficamos aqui com esse gostinho de cenas dos próximos capítulos. Vamos ver o que vai acontecer. É isso, um beijo. Te vejo no próximo vídeo.